Amados, a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive essa semana que me fez refletir sobre a vida e foi muito boa e muito interessante. E eu não poderia deixar passar despercebido essas coisas, principalmente nesses dias em que estamos de quarentena e que são momentos em que a gente tem grande oportunidade para refletir. E me ocorreu essa semana que o meu filho Javan, ele fez uma chamada de vídeo para mim. Ele estava brincando com a sua filhinha de 4 meses, a Eloá, e ele estava brincando com ela já ficando sentadinha, e ele filmou que eles estavam vendo um filme do rei Davi, e ela naquela impaciência, querendo interagir, ainda não sabe falar, mas queria interagir com o filme ali, fazia gestos e tal, e eu fiquei pensando ali, maravilhado com aquela cena. Eu me lembrei do tempo em que eu brincava com ele quando ele era criança. Isso já faz mais de 30 anos. Quando ele e Joabe, o irmão dele, quando eu brincava com eles quando eles eram criança. Eu me lembrei muito daqueles momentos em que eu ensinava ali os primeiros passos, eles ficando em pé. Toda a cena que eu vi ele brincando com a filhinha dele, eu relembrei do tempo, voltei 30 anos atrás lembrando de como foi comigo. Lembrei de coisas interessantes, coisas inéditas, porque naquele tempo eu tinha uma expectativa de ver qual seria o momento em que os meus filhos me pediriam uma moeda para comprar uma pipoca, alguma coisa. E eu tive o prazer de ver esse momento. Para mim foi incrível o momento. Aconteceu, eu lembro como hoje, aconteceu no finalzinho da tarde, início da noite. Eu chegando do trabalho, eles já estavam tomado banho, de pijama. E então eles pediram moedas para comprar um bombom. E eu fiquei surpreso, aquele misto de alegria e expectativa, porque eu até quis ir com eles, mas deixei eles ir sozinhos. Então eu dei a moeda, abri a porta, abri o portão, mas cuidadosamente fiquei ali na calçada, acompanhando eles irem pela calçada até a mercearia da esquina para comprar o bombom. E eu tentei explicar a eles, ensinar eles como fazia, mas eles sabiam. E aí foram e compraram e tudo. E para mim foi uma alegria tremenda. E eu lembrei das vezes que tomei banho com eles de chuva, das vezes que ensinei a andar de bicicleta, quando eu ensinei eles a dirigir, a sensação que eu fiquei, o nervosismo que eu fiquei por ocasião de quando eles estavam fazendo o exame para tirar a carteira de habilitação. Me veio todas estas coisas à mente. E agora eu estava vendo ali por vídeo, nessa nova tecnologia, que graças a Deus isso é muito bonito, muito bom, ele brincando com a sua filhinha, do mesmo jeito que eu fiz com ele um dia. Às vezes a gente pensa que quando os filhos é criança, a gente pensa que vai eternamente cuidar deles, eternamente ser as nossas crianças, e é um hábito entre os pais chamar os filhos velhos de minhas crianças. E a gente nem lembra que um dia eles vão estar adultos, cuidando das suas vidas e cuidando dos seus filhos. Mais interessante é que ele adulto, cuidando da sua filha, de vez em quando ele me liga para me pedir opiniões sobre alguma coisa, pedir uma ajuda para tomar uma decisão. Ainda há uma dependência, ainda há uma necessidade, e isso é família, né? É o relacionamento familiar. A gente lembra de quando a criança dependia da gente, e agora adulto a gente vê ele cuidando dos filhos dele e a gente percebe que eles não precisam mais da gente. E em determinados momentos eles nos pedem opiniões sobre decisões que eles precisam tomar da vida, mostrando que ainda precisa da gente. Como é interessante ser família. E como é interessante aproveitar nesses dias em que estamos de quarentena, a família toda dentro de casa, para aproveitar, para pensarmos sobre nós como família
corrigir nossas falhas, colocar os pontos nos devidos is que precisam ser colocados, os elogios que precisam ser feitos, as lembranças que precisam ser relembradas, as conversas naqueles cafés da tarde que precisam ser retomadas e tantas coisas boas que precisam ser feitas em família. Aproveitem esses dias em família para fazer isso. Eu quero contar uma pequena história que eu conheci, que eu ouvi há algum tempo atrás, de um pai que quase todos os dias ele atravessava a rua com o seu filho pequeno segurando na mão para levá-lo à escola, e que num determinado dia ele ia atravessando a rua e naquele momento o filhinho dele largou a mão dele. Largou a mão dele e continuou andando, e ele ficou naquela expectativa: por que ele largou minha mão? E o filho continuou andando ali cheio de segurança, como quem disse: eu já sei sozinho. Mas o pai ficou atônito, feliz por aquele momento e preocupado, olhando para um lado e para outro: será que vinha carro? Será que ele vai cair? Mas viu ele atravessar a rua sozinho, sem estar pegando na mão dele, e ele ficou maravilhado com aquela cena, preocupado, mas feliz, porque estava cumprindo corretamente o seu dever, o seu papel de pai, estava ensinando, mas tinha consciência que ainda faltava muito, ainda era uma criança. E dias depois, aquele pai, ele foi visitar o pai dele, com mais de 80 anos, agora um senhor com Alzheimer, e que ele visitava de vez em quando, e como filho ele cuidava do pai também. E ele sabia que o pai gostava de filme, e de vez em quando ele levava esse pai com Alzheimer para o cinema, porque era uma das poucas coisas que ele ainda se divertia, ele ainda assistia, apesar de tempos depois ele não lembrar mais do filme. De forma que ele levou o pai para o cinema e ele resolveu fazer algo interessante. Ele levou o pai dele para um filme 3D. E no filme 3D a gente sabe que tem sempre aquela cena de praxe onde as coisas pulam para cima da plateia, né? Seja tiro, seja pedra, seja animal, prédio caindo, mísseis, qualquer coisa que vem ali para cima da plateia. E ele sabia daqui ia acontecer aquilo e levou o pai dele justamente para se divertir dessa maneira diferente. E exatamente naquela cena, quando veio aquelas coisas ali para cima dele, o pai dele levou a mão ao rosto. Levou as mãos ao rosto, mas não para o seu rosto, levou a mão para o rosto do filho. E ele ficou surpreso, como o seu pai, com mais de 80 anos, com Alzheimer, numa cena quase real daquela, ao invés de se defender, foi defender o filho. E ele ficou ali: meu Deus, a gente nunca deixa de ser filho e nunca deixa de ser pai. Mesmo com aquela idade, o ímpeto dele foi defender o filho. Não se preocupou com ele, mas com o filho. Como é lindo ser família, né? Eu queria que você pensasse nisso. A beleza de ser família. O como é gostoso ser família. Poder ter uma família. Sabemos dos desencontros, das situações desagradáveis que podem acontecer em família, mas depende de nós construirmos positivamente o nosso tempo em família, a nossa vivência em família. Por exemplo, essa semana eu vi nos noticiários de mulheres espancadas pelos maridos, e o número de queixas na delegacia contra violência doméstica havia aumentado por causa desse convívio. Os maridos que já não suportam mais as mulheres, agora o dia todo juntos, o resultado não poderia ser outro. Iam espancar mais ainda e as queixas aumentaram. Então, enquanto existem famílias se agredindo em momentos como esse, o meu conselho é que seja um momento para não só reflexão, mas para correção, para corrigir as falhas, os erros, e então colocar tudo em ordem, tudo dentro do temor de Deus. Eu quero encerrar esse momento lendo 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro está em 2 Crônicas, no capítulo 5, no capítulo 15, 2 Crônicas, no capítulo 15, os versículos de 1 a 4, que diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded,
que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar. Mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. É hora de buscarmos a Deus se nós não soubermos o que fazer em momentos como esse. Se nas nossas dificuldades familiares nós não soubermos o que fazer para corrigir, para ajustar, para melhorar, devemos buscar o Senhor, que a Bíblia nos orienta que devemos buscá-lo. E agora um outro texto que está aí também em 2 Crônicas, no capítulo 16, nos versos de 7 em diante, nos diz assim: naquele tempo, o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor, seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios foram um grande exército com muitos carros de guerra e cavalheiros? Mas porque você confiou no Senhor, ele os entregou em suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Lembre-se disso, eu quero repetir esse versículo. Porque quanto ao Senhor, o nosso Deus, os seus olhos passam por toda a terra para dar forças àquele cujo coração é totalmente dele. Coloque o seu coração no Senhor. Deus conhece os seus. Recorra ao Senhor nesses momentos difíceis, de dificuldade. E até se você não estiver passando por nenhuma dificuldade, mas olhe para o Senhor. Ele está com os olhos sobre a sua vida, sobre a sua família, para ouvir, para consertar, para ajustar e principalmente para lhe dar forças para vencer nesses momentos difíceis. Que Deus lhe abençoe. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.